Lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. E com a graça de Deus, dando sequência a essas leituras, embora com a voz muito rouca, fanha um pouco, mas vamos lá. Fazer aqui enquanto estiver saindo alguma coisa, a gente vai tentar gravar, ver se dá para ficar audível. Capítulo 63 do volume 1. O leproso curado perto de Corazim. 6 de novembro de 1944. Com a precisão de uma fotografia perfeita, tenho diante da minha vista espiritual, desde esta manhã, antes até da aurora, um pobre leproso. Este é verdadeiramente um farrapo humano. Eu não saberia dizer que idade ele pode ter, de tão devastado está pelo mal. Definhado, seminu, mostra o seu corpo reduzido ao estado de uma múmia corroída, com as mãos e os pés retorcidos, e já lhe faltando algumas partes, de tal modo que aquelas pobres extremidades nem parecem mais ser de um corpo humano. As mãos, como garras e retorcidas, mas parecem patas de algum monstro alado. Os pés parecem quase cascos de boi, de tão decepados e desfigurados. E a cabeça, então? Eu creio que só alguém que tivesse ficado insepulto e mumificado pelo sol e pelo vento é que poderia ter ficado com uma cabeça semelhante a esta. Poucos fios de cabelos ainda lhe restam, espalhados aqui e ali, agarrados a uma pele amarelenta e cheia de crostas, parecendo poeira seca sobre uma caveira. Olhos apenas entreabertos e muito encovados, lábios e nariz roídos pelo mal, mostrando já as cartilagens e as gengivas. As orelhas são 2 embrionários pavilhões em ruínas, e sobre tudo isto está uma pele ressequida, amarela como certas caulins, sob o qual os ossos penetram. Parece que recebeu a incumbência de reunir esses pobres ossos dentro de um saco sujo, todo cheio de remendos, de cicatrizes ou de lacerações, de feridas já apodrecidas. Uma ruína. Penso até em uma morte que esteja vagante pela terra e recoberta por uma pele mirrada sobre o esqueleto, envolvida em um manto sujo, todo em tiras e tendo na mão não a foice, mas um bastão cheio de nós, certamente arrancado de alguma árvore. Ele está à porta de uma caverna afastada da estrada, uma verdadeira sepultura, tão desmoronada que nem sei dizer se no princípio foi um sepulcro ou uma cabana de lenhadores, ou os restos de alguma casa demolida. Ele olha para a estrada que está a uns 100 e poucos metros do seu antro, uma estrada mestra, poeirenta e ainda cheia de sol, a perder de vista,
Sol, poeira e solidão reinam sobre a estrada. Muito mais acima, a noroeste, deve haver um povoado ou cidade. Vejo as primeiras casas. Estás a distância de pelo menos 1 quilômetro. O leproso olha e suspira. Depois pega uma tigela quebrada, enche-a com água de um córrego e bebe. Entra em um amaranhado de sarças, atrás do antro. Inclina-se, arranca do chão as raízes selvagens. Volta ao córrego. Limpa-as da poeira mais grossa com sua água escassa e as come devagar, levando-as até a boca com dificuldade por causa de suas mãos arruinadas. As raízes devem estar duras como uns gravetos. Custa a mastigá-las, e muitas ele até cospe sem as poder engolir, embora procure ajudar-se bebendo uns goles de água. Onde estás, Abel? Grita uma voz. O leproso estremece e tem algo sobre os lábios parecido com um sorriso, mas estão de tal modo reduzidos aqueles lábios que é também informe esta sobra de sorriso. Responde com uma voz estranha, estridente. Me faz pensar no grito de certos pássaros dos quais ignoro o nome exato. Estou aqui. Eu pensei que tu não viesses mais. Pensei que tivesses te esquecido acontecido algum mal. Fiquei triste. Se tu também me faltares, que restarás ao pobre Abel? Ao dizer isso, ele caminha em direção à estrada, até o ponto em que, segundo a lei, ele podia chegar, e por isso a uma certa distância. Ele se detém. Pela estrada vem vindo um homem, quase correndo de tão rápido que vem. Mas és tu mesmo, Samuel? Oh, se não és tu, a quem eu espero, sejas lá quem fores, não me faças mal. Sou eu, Abel, sou eu mesmo. E são. Olha como corro. Estou atrasado, eu sei, e já estava com pena de ti, mas quanto souberes, tu ficarás feliz. E aqui te trago não só os costumeiros pedaços de pão, mas um pão inteiro, fresco e bom, todo para ti. Trago também um peixe e um queijo, tudo para ti. Quero que faças festa, meu pobre amigo, para preparar-te para uma festa maior. Mas como é que estás assim tão rico? Eu não entendo. Agora eu vou te contar. De estação, nem pareces mais tu. Então escuta, eu soube que em Cafarnaum estava aquele rabi que é santo, e para lá fui. Estou infeccionado. Oh, não tem importância, não tenho mais medo de nada. O homem que outro não é senão aquele pobre escolhido, curado e ajudado por Jesus no pomar da sogra de Pedro. Chegou de fato com o seu passo rápido a poucos passos do leproso. Falou, caminhando e rindo feliz. Mas o leproso lhe diz ainda: Para, em nome de Deus, se alguém te vê. Eu vou parar. Olha, vou colocar aqui as provisões. Come enquanto eu falo. Ele põe sobre uma pedra grande um pequeno embrulho e o abre. Depois dá um passo atrás, enquanto o leproso avança e se atira sobre o alimento inusitado. Oh, quanto tempo faz que eu não comia assim! Como é bom! E eu pensando que iria dormir com o estômago vazio. Não veio hoje um piedoso, nem mesmo tu. Eu mastiguei algumas raízes. Pobre Abel, eu estava pensando, mas dizia: bom, agora ele deve estar triste, mas depois ficará feliz. Feliz, sim, por esta comida tão boa, mas depois? Não, serás feliz para sempre. O leproso sacode a cabeça. Escuta, Abel,
Se puderes ter fé, serás feliz. Mas fé em quem? No Rabi que me curou. Mas eu sou leproso e estou no fim. Como pode me curar? Oh, ele pode, é santo. Sim, também Eliseu curou Naamã, o leproso, eu sei, mas eu não posso ir ao Jordão. Tu serás curado sem precisar de água. Escuta, este Rabi é o Messias, entendes? O Messias é o Filho de Deus e cura todos aqueles que têm fé. Ele diz, eu quero, e os demônios fogem, e os membros se endireitam, os olhos cegos veem. Oh, se eu tivesse fé! Mas como posso ver o Messias? Eis-me aqui, eu vim para isso. Ele está lá, naquele povoado. Sei onde estará nesta tarde. Se quiseres, eu disse, eu falo a Abel, e se Abel sente que tem fé, o conduzo ao mestre. Estás louco, Samuel? Se eu me aproximar das casas, serei apedrejado. Não nas casas. A tarde está para cair. Eu te levarei até aquele pequeno bosque e depois irei chamar o mestre. Eu te levarei. Vai logo. Eu vou por mim mesmo até aquele ponto. Caminharei no fosso, entre a sebe, mas tu vai. Oh, vai, meu bom amigo. Se soubesses o que é ter este mal e o que é esperar sarar. O leproso não pensa em mais nada, nem em comer. Ele chora e gesticula, implorando ao amigo. Eu vou e tu vais. O ex-encolhido vai em busca, correndo. Abel desce com dificuldade no fosso que costeia a estrada, todo cheio de sarças que cresceram no fundo seco. Ali há apenas um fio de água no centro. A tarde desce enquanto o infeliz escorrega por entre as sarças, sempre alerta se houver qualquer passo. 2 vezes agarra-se no fundo. A primeira por causa de um cavaleiro que percorre a trote a estrada. A segunda por causa de 3 homens que vão levando cargas de feno para o povoado. Depois ele prossegue. Mas Jesus e Samuel chegam antes dele ao pequeno bosque. Daqui a pouco ele estará aqui. Ele anda devagar por causa das feridas, tem paciência. Não tenho pressa. Tu o curarás? Ele tem fé? Oh, ele está morrendo de fome e estava vendo aquele alimento depois de anos de abstinência. No entanto, depois de ter comido poucos bocados, deixou tudo para correr aqui. Como tu o conhecestes? Sabes, eu vivia de esmolas. Depois da minha desventura, percorrendo os caminhos, indo de um lugar para o outro. Por aqui eu passava cada 7 dias, quando conhecia aquele pobrezinho. Num dia em que, constrangido pela fome, ele impeliu-se sobre um temporal que teria posto em fuga até os lobos, indo até o caminho que leva ao povoado, à procura de alguma coisa. Buscava entre as imundícies como um cão. Eu tinha pão seco no alforje, donativos de pessoas boas. Dividi ao meio com ele. Desde então somos amigos e cada semana eu o reabasteço. Com aquilo que tenho, se tenho muito, dou muito, se tenho pouco, pouco. Faço o que posso, como se fosse meu irmão. E é desde aquela tarde em que me curaste, bendito sejas tu, que eu venho pensando nele e em ti. Tu és bom, Samuel, por isso a graça te visitou. Quem ama merece tudo de Deus, mas eis ali qualquer coisa entre as ramagens. És tu, Abel? Sou eu. Vem, o mestre está te esperando aqui, debaixo da nogueira. O leproso emerge do fosso, sobe para a borda, atravessa-a e entra pelo prado. Jesus, com as costas apoiadas em uma nogueira muito alta, o espera.
Mestre, Messias, Santo, tem piedade de mim. E se lança todo entre a relva, aos pés de Jesus, com o rosto no chão. Diz ainda: Ó meu Senhor, se queres, pode limpar-me. Depois toma coragem para pôr-se de joelhos, estende os braços esqueléticos com aquelas mãos enretorcidas e ergue o rosto ossudo e devastado. As lágrimas descem das órbitas doentes para os lábios corroídos. Jesus o olha com muita piedade. Olha para aquela sombra de homem que o mal horrendo devora, que só uma verdadeira caridade pode suportar perto de si, de tão repugnante e mal cheiroso que ele está. Contudo, eis que Jesus lhe estende uma mão, a sua sã e bonita mão direita, como que para acariciar o pobrezinho. Este, sem se levantar, afasta-se sobre seus calcanhares e grita: Não me toques, tem piedade de mim. Mas Jesus dá um passo à frente, solene, bom, suave. Ele pousa os seus dedos sobre aquela cabeça carcomida pela lepra e diz, com voz baixa e cheia de amor, mas imperiosa: Eu quero, fica limpo. A mão ainda permanece por alguns minutos sobre a pobre cabeça. Levanta-te, vai ao sacerdote, cumpre tudo o que a lei prescreve, e não fales do que eu te fiz. Somente sê bom, não peques mais. Eu te abençoo. Ó Senhor, Abel, mas tu estás curado. Samuel vê a metamorfose do amigo, grita de alegria. Sim, está são. Ele o mereceu por sua fé. Adeus, a paz esteja contigo. Mestre, 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 eu não te deixo, não posso te deixar. Faze tudo o que a lei quer. Depois nos veremos ainda. Pela segunda vez esteja sobre ti a minha bênção. Jesus se põe a caminho, fazendo sinal a Samuel para que fique. E os dois amigos choram de alegria, enquanto à luz de um quarto de lua voltam à caverna para uma última parada naquele antro de desventura. Assim cessa a visão. Nossa, que visão! Se fosse assim como a Valtorta vai narrando, como se ela estivesse vendo uma fotografia nítida. Mas ela vai dando detalhes que ultrapassam a descrição de uma fotografia, é realmente como uma cena. E ela tem essas visões como cenas mesmo, como se ela estivesse lá presente, como se ela estivesse no local, presenciando toda aquela realidade, tudo, as conversas, os diálogos. E a descrição desse leproso, tão horripilante, tão degradante, todo já se desfazendo como se fosse um cadáver em decomposição. E como que é importante entender que o que fez com que ele fosse curado nada mais foi do que a fé que ele teve em Jesus. Porque mesmo com o poder de cura, se a criatura não acredita, o Senhor não pode fazer o milagre, porque o milagre depende da correspondência também. Claro que se o Senhor realmente quiser, Ele tem o poder de curar mesmo que a pessoa não creia, e exatamente para isso, em muitos casos, a cura acontece para que outros creiam. Então, não é realmente uma condição única para que haja a cura, que a pessoa creia, mas que o Senhor vai buscando por essa realidade nas almas, para que elas realmente sejam beneficiadas, profundamente beneficiadas, e que a cura não se dê apenas no modo físico, não apenas ali no exterior, no corpo, mas que seja uma cura profunda, que seja uma cura na alma, que seja realmente um resgate, uma conversão, uma mudança de vida. Essa é a intenção do Senhor, isso é que o Senhor deseja. Então a fé ela ajuda nesse processo, porque uma pessoa que não tem a fé, ela pode ser sim curada, e o Senhor curou muita gente. Basta a gente lembrar dos 10 leprosos
que foram curados e apenas um voltou para agradecer. Então, quer dizer, mesmo que eles vieram ali desejando receber a cura e quando foram embora e sequer agradeceram, isso significa que eles não tinham fé e não se converteram. Eles receberam a cura física, mas não puderam tomar posse da cura espiritual, desse resgate, dessa conversão, porque não acreditavam. Se beneficiaram, mas o que o pecado vai fazer com a pessoa? Ela vai fazer com que ela daqui a pouco esteja em mazelas piores ainda. É assim que acontece. E o Senhor, quando Ele quer fazer a cura, Ele quer fazer completa para que a pessoa, saindo dessa realidade de pecado, ela não possa ser novamente tocada por essa infelicidade dessa lepra, dessa doença. E a gente sabe que a pior lepra que pode nos atingir, mesmo que exteriormente estejamos belos, perfeitos, saudáveis, é a lepra do pecado que vai corroendo a nossa alma, vai fazendo com que a nossa alma vai ficando deformada, carcomida, repugnante. Então, imagina que mesmo que a gente esteja visivelmente perfeito, mas se nós estamos numa realidade de pecado, a nossa alma está como a desse leproso, está da forma ou até pior dessa descrição que a Valtorta faz. É importantíssimo que a gente considere isso, que assim como o corpo ele pode ser afetado por essas realidades de enfermidades que existem, mas isso não é nada em comparação àquilo que pode acontecer com a nossa alma, se estejamos numa realidade de distanciamento de Deus, de pecado mesmo, de rebeldia, de desobediência, fora da sua graça. Então, vamos assim desejar profundamente que mais do que cura física, de que o Senhor nos toque profundamente na nossa alma e realize nela essa limpeza. Dê-nos a graça dessa transformação, dessa transfiguração da nossa alma, para que ela fique limpa, pura, brilhante, agradável, e que o Senhor não sinta repugnância ao se aproximar de nós, porque ele tinha repugnância de se aproximar dos pecadores, mas mesmo assim ele fazia por causa da misericórdia e do amor que ele tinha pelas almas. Então não era apenas a repugnância do físico, era a repugnância da alma, porque ele via o interior das pessoas. Mas quando havia disposição naquelas almas para a conversão, para a mudança de vida, o Senhor fazia o necessário para que ela recebesse a cura, mas também a restauração do seu interior. Então isso é tão importante, a gente já meditar a respeito disso, a gente pensar sobre isso, olhar para dentro de nós, ver como está a nossa alma. Será que não está como a desse leproso? Será que a nossa alma não está entrando num estado de degradação? No capítulo 64, o paralítico curado em Cafarnaum, 9 de novembro de 1944. No mesmo dia, 9 de novembro, logo depois, vejo as margens do lago de Genezaré e vejo os barcos dos pescadores arrastados para a margem. Junto a eles estão Pedro e André, ocupados em consertar as redes que os empregados levam, gotejantes depois de as terem enxaguado no lago, para limpá-las dos detritos que nelas ficam presos. À distância de uns 10 metros, João e Tiago, encurvados sobre seu barco, estão ocupados a pô-los em ordem, ajudados por um empregado e por um homem de seus 55 anos, que eu penso ser Zebedeu, porque o empregado o chama de patrão, e porque ele é muito parecido com Tiago. Pedro e André, de costas para o barco, trabalham em silêncio para reatar os fios e as boias de sinal. De vez em quando trocam algumas palavras a respeito do trabalho deles, que pelo que eu pude entender foi infrutífero. Pedro se queixa não pela bolsa vazia, nem pelo trabalho inútil, mas diz:
Isso me aborrece, porque como faremos para alimentar aqueles pobrezinhos? A nós são feitas raras ofertas, e aquelas 10 moedas e 7 dracmas que recolhemos nestes 4 dias, nelas eu não toco. Só o mestre me deve indicar a quem e como vão ser dadas aquelas moedas. E até o sábado ele não volta. Se eu tivesse feito uma boa pesca, o peixe mais miúdo, eu o cozinharia e o daria àqueles pobres. E se alguém em casa resmungasse, eu não daria importância a isso. Os sãos podem ir procurá-lo, mas os doentes, aquele paralítico, por exemplo, andaram tanto para trazê-lo aqui, diz André. Escuta, meu irmão, eu penso que não se pode estar divididos e não sei por que o mestre não nos quer sempre com ele. Ao menos eu não veria mais estes pobrezinhos que não posso socorrer. E quando eu os visse, poderia lhes dizer: Ele está aqui. Estou aqui. Jesus se aproxima dele devagar, caminhando sobre a areia molhada. Pedro e André dão um pulo, gritam: Ó, mestre, chamam os outros. Tiago, João, o mestre, vinde. Os dois chegam correndo e todos abraçam Jesus. Um lhe beija a veste, outro a mão. João ousa pousar-lhe um braço ao redor da cintura e pousar a cabeça sobre o seu peito. Jesus o beija sobre os cabelos. De que estais falando? Mestre, dizíamos que te desejaríamos aqui. Para quê, amigos? Para ver-te e vendo-te, te amar, e depois por causa dos pobres e doentes. Estão à tua espera há 2 dias ou mais dias. Eu fiz o que pude, coloquei-os lá. Estás vendo aquela cabana, naquele campo inculto? Lá os operários do barco trabalham fazendo reparos. Lá coloquei abrigado um paralítico, um que tem febre alta e um menino que está morrendo sobre o seio da sua mãe. Eu não podia mandá-los à tua procura. Fizeste bem, mas como pudeste socorrê-los? E quem foi que os trouxe? Me disseste que são pobres. É verdade, mestre, os ricos têm carros e cavalos, os pobres só as pernas. Não podem ir atrás de ti, diligentes. Eu fiz o que pude. Olha, este é o donativo que eu recebi, mas não toquei em nenhuma moeda. Tu é que falas isso, farás isso. Pedro, tu podias tê-lo feito. Certo, meu Pedro. Me desagrada saber que por causa de mim tu tenhas que sofrer censuras e passar canseiras. Não, Senhor, não deve desagradar-te isso. Eu não tenho dor. Somente o que me desagrada é não ter podido fazer maior caridade. Mas podes crer, todos nós fizemos tudo o que pudemos. Eu sei que trabalhaste e sem resultado. Mas se não há comida, a tua caridade permanece viva, ativa e santa aos olhos de Deus. Uns meninos chegam gritando: O mestre está aqui, o mestre está aqui. Eis aqui Jesus. Abraçam-se a ele, que os acaricia, mesmo falando com os discípulos. Simão, eu vou entrar em tua casa. Tu e vós ide dizer que eu vim. Depois trazei-os, os doentes. Os discípulos saem rapidamente em diferentes direções, mas que Jesus já tenha chegado, toda Cafarnaum o sabe, graças aos pequeninos que parecem umas abelhas ao formarem enxame e que depois partem da colmeia para as mais diversas flores. As casas, neste caso, as ruas, as praças, eles vão e vêm festivos, levando a notícia às mães, aos transeuntes, aos velhos sentados ao sol. Depois voltam para serem acariciados por aquele que os ama. Um deles, audaz, diz: Fala a nós, para nós hoje, Jesus. Nós
Te queremos bem, tu sabes, e somos melhores que os homens. Jesus sorri para o pequeno psicólogo e promete: falarei especialmente para vós. E seguido pelos pequenos, vai até a casa. Entra, saudando com a sua saudação de paz. A paz esteja nesta casa. O povo se aglomera na grande sala posterior, destinada às redes, cabos, cestas, remos, velas e provisões. Vê-se que Pedro a colocou à disposição de Jesus, amontoando tudo em um canto para dar mais espaço. O lago não se vê daqui. Ouve-se dele apenas um marulho lento. O que se vê é só o muro esverdeado do pomar, onde está a velha videira e a figueira frondosa. As pessoas estão até na escada, transbordando da sala para o pomar e deste para a estrada. Jesus começa a falar. Na primeira fila, tendo aberto o caminho com gestos prepotentes e graças ao temor que deles tem o povo, estão 5 pessoas influentes, paludamentos, vestes ricas e soberba. Os denuncia como fariseus e doutores. Mas Jesus quer ter ao seu redor os seus pequenos, uma coroa de rostinhos inocentes, de olhos luminosos, de sorrisos angelicais, levantados para ele. Jesus fala e, ao falar, acaricia de vez em quando a cabecinha encaracolada de um menininho que está sentado aos seus pés, com a cabeça encostada aos seus joelhos, sobre o bracinho dobrado. Jesus fala sentado sobre um grande monte de cestas e redes. O meu dileto desceu ao seu jardim, ao canteiro dos aromas, a apacentar por entre os jardins e a colher lírios. Ele que se deleita entre os lírios. Diz Salomão de Davi, do qual eu venho, eu, o Messias de Israel. O meu jardim, qual jardim mais bonito e mais digno de Deus e do céu, onde as flores são os anjos criados pelo Pai? Contudo, não. Um outro jardim quis o Filho unigênito do Pai, o Filho do homem, porque pelo homem eu tenho a carne, sem a qual eu não poderia redimir as culpas da carne do homem. Um jardim que poderia ser pouca coisa inferior ao celeste. Se do paraíso terrestre se tivessem espalhados, como mansas abelhas de uma colmeia, os filhos de Adão, os filhos de Deus, para povoar a terra, com uma santidade toda destinada ao céu. Mas o inimigo semeou abrolhos e espinhos no coração de Adão, e os abrolhos e os espinhos desse coração extravasaram sobre a terra. Agora já não há jardim, mas um mato áspero e cruel, no qual mora a febre e se aninha a serpente. Mas o dileto do Pai também tem ainda um jardim nesta terra, sobre a qual impera Mamon, o jardim no qual ele vai nutrir-se de seu celeste alimento, amor e pureza, o canteiro do qual ele colhe as flores que lhe são caras, no qual não há mancha de sensualidade, de cobiça, de soberba. Jesus acaricia o maior número de crianças que pode, passando sua mão sobre aquela coroa de cabelinhos, de cabecinhas atentas, uma única carícia que os toca de leve e os faz sorrir de alegria. Eis os meus lírios. Não teve Salomão em sua riqueza veste mais bonita do que o lírio que perfuma o vale, nem diadema de graça mais delicado e esplêndido do que aquele que tem o lírio em seu cálice de pérola. No entanto, para o meu coração não há lírio que valha o que vale um destes.
Não há canteiro, nem há jardim de ricos, todo cultivado com lírios, que me valha o que vale um só destes puros, inocentes, sinceros, simples, pequeninos. Ó homens, ó mulheres de Israel, ó vós grandes e humildes, pelo censo ou por vosso cargo, ouvi. Vós estáis aqui porque quereis conhecer-me e amar-me. Então ficai sabendo qual é a primeira condição para serdes meus. Eu não vos digo palavras difíceis, não vos dou exemplos mais difíceis ainda. Eu só vos digo: tomai a estes como exemplo. Quem entre vós não tem em casa um filho, um sobrinho, um pequeno irmão, ainda na infância, na meninice? Não é um descanso, um conforto, um vínculo entre os esposos, entre os parentes, entre os amigos, um destes inocentes cuja alma é pura, como uma aurora serena, cujo rosto afugenta as nuvens e incute esperança, e cujas carícias enxugam lágrimas e infundem força de vida? Por que é que existe neles tanto poder? Neles ainda fracos, indefesos e ignorantes? Porque tem Deus em si, tem a força e a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria. Sabem amar e crer, sabem crer e querer, sabem viver nesse amor e nessa fé. Sede como eles, simples, puros, amorosos, sinceros, crentes. Não há sábio em Israel que seja maior do que o menor destes, cuja alma é de Deus e dela é o seu reino. Benditos pelo Pai, amados pelo Filho do Pai, flores do meu jardim, a minha paz esteja convosco e com aqueles que vos imitarem por meu amor. Jesus terminou. Mestre, grita Pedro no meio da multidão, aqui estão os doentes. 2 podem esperar que tu saias, mas este está comprimido por esta multidão e, além disso, não se aguenta mais. E nós não podemos passar. Devo mandá-lo de volta? Não, descei-o pelo telhado. Está bem, vamos fazer isso já. Ouve-se o barulho dos pés sobre o telhado, baixo da sala que, não sendo apropriadamente uma parte da casa, não tem por cima nenhum assentamento com argamassa, mas somente um telhadinho de madeira coberto de cascalhos semelhante à ardósia. Mas não sei que pedra era. Eles fazem uma abertura e, por meio de cordas, fazem descer a pequena padiola sobre a qual está o doente. Desce exatamente diante de Jesus. O povo se aglomera mais ainda para ver. Tiveste grande fé, e contigo também quem te trouxe. Ó Senhor, como não ter fé em ti? Portanto, eu te digo, filho, o homem é muito jovem. São-te perdoados todos os teus pecados. O homem o olha chorando. Talvez se sinta um pouco decepcionado, porque esperava a cura do corpo. Os fariseus e os doutores cochicham entre si, torcendo o nariz, a fronte e a boca, com desdém. Porque estais murmurando, e mais ainda com o coração do que com os lábios? Segundo vós, é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, pega a tua cama e anda? Vós pensais que só Deus pode perdoar os pecados. Mas não sabeis responder o que é mais importante, porque este, tendo perdido a tal ponto a saúde do corpo, gastou seus haveres para recuperá-la, sem nada conseguir. Não pode, a não ser por Deus. Ora, para que saibais que tudo eu posso, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a carne e sobre a alma, na terra e no céu, eu digo a este:
Levanta-te, toma a tua cama e anda. Vai para a tua casa e sê santo. O homem sente um choque, dá um grito, põe-se de pé, lança-se aos pés de Jesus, beija-os e acaricia-os, chora e ri. Com ele os parentes e a multidão, que depois se abre para deixá-lo passar, como se fosse em triunfo, e o segue toda festiva. A multidão, não os 5 invejosos, que vão-se embora, altivos e duros como estacas. Assim pôde entrar a mãe com o seu pequenino, uma criança ainda de peito, esquelética. Ela o estende e diz isto: Jesus, tu amas a estes. Tu o disseste, por este amor e por tua mãe, e chora. Jesus pega o bebê que está mesmo à morte, coloca-o sobre o seu coração, mantém-o assim por um momento, com aquele rostinho sério, os lábios arroxeados e as pálpebras já fechadas, leva-o de encontro à sua boca, mantém-no assim por um momento, e quando o afasta de sua boca barba loira, o rostinho já está rosado, a boquinha já faz um daqueles sorrisos incertos, como as crianças fazem. Os olhinhos olham ao redor, vivos e curiosos, as mãozinhas antes fechadas e abandonadas apalmam entre os cabelos e a barba de Jesus que ri. Oh, meu filho, grita a mãe feliz. Pega-o, mulher, sê feliz e boa. E a mulher pega o filho renascido e o aperta ao seio. O pequenino reclama logo os seus direitos ao alimento e procura. Abre, encontra e mama. Mama ávido e contente. Jesus abençoa e dá uns passos até a porta onde está o doente de febre alta. Mestre, sê bom. E tu também. Usa a saúde na justiça. Jesus o acaricia e sai. Volta à margem, seguido, precedido, louvado por muitos que suplicam. Nós não te ouvimos falar, não pudemos entrar. Fala a nós também. Jesus faz sinal que sim, e como a multidão o aperta, a ponto de quase sufocá-lo, ele entra no barco de Pedro. Não basta o assédio, é premente. Leva o barco para o mar e afasta-se um pouco da margem. A visão termina aqui. Então, mais uma visão maravilhosa, essa descrição em mais detalhes daquela cura famosa, a cura do leproso, que é a cura do paralítico que é descido pelo telhado na casa da sogra de Pedro. E a importância que o Senhor coloca da pureza, daquilo que existe nas crianças, da simplicidade, de sermos, né? Nós todos somos chamados a sermos simples, a sermos puros de coração, como as crianças, de ter nelas esse exemplo de como que nós devemos imitá-las, mesmo adultos, mesmo com responsabilidades, mesmo com deveres, afazeres, com 1000 coisas que muitas vezes consomem-nos aqui nessa terra, mas mesmo assim manter essa pureza, manter a simplicidade, manter a fé, estar sempre em contato com o Senhor, sempre em comunhão com Ele, para que a gente não perca, para que a gente não se perca nessa terra, não perca a nossa alma, não perca a nossa vida, não perca esse contato com o olhar de Deus, que embora não seja sensível, mas que a nossa alma pode tocar, pode ver, pode ter Deus pela fé mesmo e pela reta intenção de viver essa vida na retidão, essa vida caminhando de acordo com o que é preceito, com acordo com aquilo que é correto, com aquilo que o Senhor nos pede, com aquilo que está estabelecido, a doutrina da igreja que é feita para nortear nossa caminhada, nossa peregrinação sobre a terra.
Então, o quanto que isso é importante, mas ter presente que esses simples são tão agradáveis ao Senhor, agrada muito, e o Senhor se derrama sobre os simples, sobre os humildes, sobre os mansos, e são graças também que a gente consegue estando juntos com o Senhor, estando sempre com Ele, estando perto de Deus, estando em contato, tendo vida com Deus. Essa é a realidade também da vida de oração, de conversa, de diálogo, de ter intimidade, de Deus não ser alguém estranho, distante de nós, que o buscamos apenas como, quando temos necessidade de ser atendido em alguma realidade nossa, mas que Ele seja sempre a pessoa que seja assim, o mais próximo, que nós sejamos o mais aberto possível para que Deus seja realmente íntimo de nossa alma, íntimo nosso e nós dele. Porque Ele está aí e Ele deseja isso, mas esse movimento precisa ser nosso também, de buscar esse relacionamento, de buscar essa intimidade com o Senhor, para que assim, o conhecendo, assim, tendo esse contato próximo, nós possamos ser instruídos por Ele, caminhar na fé, para que não tropecemos e mesmo que algumas coisas aconteçam que possam buscar nos desvirtuar, mas se estamos sempre com o Senhor, nós mesmo tropeçando a gente consegue se levantar e caminhar sempre para frente, olhando sempre na direção daquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, caminhando sempre na sua vontade, correspondendo tudo aquilo que Ele vai dispondo na nossa vida para que a nossa vida seja uma contínua caminhada para o retorno para Ele definitivo. Mas já acontece aqui na Terra essa vida de paraíso que Ele fala, esse paraíso que é a pureza, que é o coração puro, que é o coração simples, é esse paraíso de Deus. A nossa alma é esse paraíso de Deus que Ele fez para habitar, para Ele morar, para Ele estar permanentemente dentro de nós. E muitas vezes nós o expulsamos ou deixamos que cresçam esses abrolhos, esses espinhos dentro de nós que expulsam Deus. Então que nós possamos crer firmemente nessa palavra, crermos firmemente que o Senhor quer nos limpos, quer nos floridos, quer nos agradáveis, moradias agradáveis, moradias limpas para que Ele possa realmente residir, habitar, ser, viver dentro de nós. E assim a vida também seja comunicada e nós tenhamos a vida que vem dele, a vida só vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome de Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.